E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal, onde falamos sobre mental fitness, mentalidade, performance, bem-estar na vida, para uma vida com mais desempenho, resultados e serenidade, porque é possível ter tudo nesse sentido. Hoje eu vou falar com vocês sobre autocobrança, porque eu tenho me deparado bastante com isso nos últimos dias. Eu conversei com pessoas diferentes e as três manifestavam autocobrança de jeitos diferentes. Mas antes de eu continuar, já curte o vídeo, por favor. Já compartilha com alguém, já manda direto, não precisa nem ver. Manda direto com alguém que você sabe que se cobra demais. Pra alguém que você sabe que se cobra demais. Mas enfim, falando com essas pessoas, eu fiquei pensando sobre como eu lido com a autocobrança e como seria legal, né, falar um pouco sobre isso, porque eu sei que a autocobrança é algo que é muito frequente, especialmente no mundo moderno, em que estamos aí lidando com 50 milhões de coisas ao mesmo tempo e queremos fazer bem todas elas. Eu mesma, cara, eu sempre me cobrei muito, de verdade. Eu me lembro de um momento onde eu estava me formando na faculdade, era pós-pandemia, se eu não me engano, nessa fase, e eu estava no estágio ainda, e eu era atleta, e tinha uma reps, e pensando em coisas de me mudar e tal, e aí teve um dia que eu simplesmente, tipo assim, acho que naquele dia, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas deve ter acontecido alguma coisa pra ser, tipo, a gota d'água, e eu, querendo dar conta de tudo, me lembro, cara, de deitar no chão da sala da casa da minha mãe, onde eu morava na época, e tipo assim, ficar com ela chorando ali igual um neném. Foi bem impactante aquele dia, assim, e é isso, né? Chega uma hora que a gente colapsa, se não vigiar. E aí, a ideia aqui é eu contar pra vocês como eu lido, né, o que eu penso sobre isso. E o primeiro ponto que eu quero trazer é esse ponto que eu vejo que há uma necessidade, e eu falo isso bastante, tenho falado muito sobre isso, como palavras importam. Eu vejo que há uma necessidade de fazer um reframe, uma reformulação de como a gente enxerga, ou seja, a nossa percepção de cobrança, do que é cobrar, do que significa cobrar e do que significa uma cobrança. Porque, tipo assim, cobrar é visto como algo ruim, né? Cobrança é visto como algo ruim. Mas será que é mesmo ruim? Tem que ser ruim? Porque nós podemos pensar, por exemplo, que se alguém está cobrando de mim alguma coisa, é porque essa pessoa acredita que eu posso entregar. Se eu me cobro, pode ser porque eu acredito que eu sei, que eu consiga. Se você cobra, faz uma cobrança pelo seu trabalho, as pessoas enxergam, pô, é chatão cobrar, né, mano? Pô, chatão. Só que cobrar demonstra que você valoriza o seu trabalho, que seu trabalho gera impacto e que você é digno e merece receber por aquilo. Então, será que cobrar é realmente algo ruim? E aí, quando você começa a ver assim, não precisa ter um sentido pesado, cobrança. Ou pelo menos não tão pesado, né? Tem coisa boa em cobrar. Então, só de ir para essa linha, a cobrança e a autocobrança, ela já ganha uma nova conotação. E, para mim, então, a cobrança e a autocobrança é tipo assim, elas estão numa escala. Cobrança excessiva de um lado e nenhuma cobrança do outro lado. Assim como muitos comportamentos estão nessa escala, né? E a cobrança excessiva é ruim, assim como não se cobrar nada. Não cobrar nada também é ruim. Tipo assim, não cobrar nada, você tá... O que isso, né, leva de comportamento? Você tá sempre se esquivando, tipo, tanto faz. Ruim. Mas a cobrança, a autocobrança, ela se manifesta principalmente para outra linha, né? Uma autocobrança excessiva. Do tipo assim, eu me cobro tanto que o que gera, na verdade, em vez de ser uma atividade, porque você se cobrou, você acha que você vai produzir. É por isso que a mente fica cobrando, se cobrando.
Mas no final das contas, o que gera é um sistema todo em estado de ameaça. O melhor é o caminho do meio, certo? Nem cobrança excessiva e nem cobrar nada. Mas o que mais aparece é a cobrança excessiva. E essa cobrança excessiva é o quê? Ela é uma manifestação do que seria o sabotador-chefe da nossa mente, que é o crítico. É aquele sabotador que está em todo mundo, né? O crítico, ele está ali para literalmente criticar. Mas é a forma de autossabotagem que faz a gente pensar que, cara, não tá bom o suficiente. Ah, eu fiz várias coisas, eu evoluí, mas ainda falta isso. Ainda falta aquele pouquinho que todo mundo conseguiu, ainda não. Eu fiz 3 coisas, mas faltou uma. Eu melhorei, mas ainda falta... Entende? Então, nunca tá bom. Esse é o crítico. E a autocobrança, através do crítico, faz a gente acreditar que se você ficar se cobrando, aí você... Cara, eu me cobro, eu tenho que me cobrar, porque aí eu produzo. Essa é a história que a autossabotagem conta na mente. O crítico fala isso, pô, se eu não me cobrar, eu não produzo. Mas no final das contas, o crítico, o que ele faz é gerar um sistema, um estado de ameaça, um estado interno de ameaça. O que o estado de ameaça faz com a nossa mente? Ou a gente reage impulsivamente, paralisando, lutando ou fugindo, que é a forma de manifestação lá da nossa rede de atividade lá do sistema límbico, que é a parte da mente que vai fazer a gente agir em modo sobrevivência. Então, o crítico, ele liga esse sistema. Você está o tempo inteiro em tensão, o tempo inteiro sob tensão, sob estresse. E aí, a autocobrança excessiva, ela pode ter te ajudado por muito tempo. Porque foi ela que fez você evoluir nos estudos, foi ela que fez você tirar a sua empresa do papel, foi ela que fez você dar conta de todas as tarefas, foi ela que fez você sair de onde você estava e chegar onde você está. Só que se não vigiar, ela tende a gerar esse estado de alerta excessivo e constante. E aí gera estresse, o sono piora, consome energia num nível altíssimo, energia que deveria estar sendo utilizada para de fato produzir. Tira o prazer das coisas. Crítica demais tira o prazer das coisas. A ponto de ter um efeito reverso. Você acha que está se cobrando e que você vai produzir. Mas no final das contas, você começa a procrastinar. Porque se tira o prazer das coisas, se você está sempre estressado, fazer te causa desconforto, você evita as coisas e deixa pra lá. E aí você não faz. Aí gera um outro rolê, né? Que é a culpa por não fazer. Mais autocobrança. Mais procrastinação. E aí... Então, o caminho do meio é o melhor, né? Porque eu não vou para entrar nessa seara das outras coisas que podem acontecer. Vamos voltar aqui para a autocobrança. O caminho do meio é o melhor, é a autocobrança saudável. A autocobrança saudável, para mim, é aquela que considera o contexto, as circunstâncias de vida, considera as suas habilidades atuais, o seu processo, o seu desenvolvimento de capacidade física e técnica. Então, é saber que você deve sim exigir o seu melhor, mas tendo empatia e compaixão. As coisas não estão dissociadas. É exigir o seu melhor com empatia e autocompaixão. Não é passar a mão na sua própria cabeça, mas é se criticar menos. Porque se criticar demais leva você a paralisar, leva sistema de alerta e paralisia. Então, como muda? Treino. Você treina para conhecer os seus mecanismos, você busca conhecer os seus mecanismos de autossabotagem, e aí você treina para identificar com frequência a autossabotagem acontecendo, treina as habilidades cognitivas para que você possa identificar frequentemente. Então, você tem que conseguir identificar, você tem que identificar por tempo suficiente, você tem que ter as habilidades para, ao identificar os pensamentos e os sentimentos que são sabotadores, os comportamentos, escolher novos, que são impulsionadores. E repetir. Repetir, 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 até que você crie, a partir disso, um novo padrão. Um novo padrão de pensar que não é com cobrança excessiva, é com aquela cobrança saudável. De pensar, sentir, se comportar. É isso. Então, tenhamos autocobrança sim, mas tenhamos autocobrança saudável.
não podemos esquecer de todo o resto, que é importante, porque a autocobrança sozinha e excessiva, ela não impulsiona, ela paralisa. Fico por aqui. Deixe seu comentário, o que você acha disso, se você se cobra, como se manifesta para você. E até o próximo.